Esse vídeo é para você que já tem uma aplicação com IA generativa rodando, ou talvez está pensando em colocar uma no ar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esses modelos de linguagem, eles são modelos probabilísticos, então significa que nem sempre a gente vai ter exatamente a resposta que a gente está imaginando, e avaliar esse nosso prompt, avaliar esse nosso modelo, monitorar isso acontecendo em produção é fundamental e crítico na maioria das operações. Então, o meu nome é Matheus e aqui no canal de Dados e IA Sem Hype, a gente fala sobre o mundo real, não é só sobre o mundo perfeito, onde todo mundo, alguém posta algum dia no LinkedIn que alguma nova tecnologia vai acabar com o nosso trabalho, mas sim a gente tem um olhar crítico para entender, ok, de tudo que está sendo lançado e utilizado, o que a gente consegue filtrar, que é desnecessário, que é simplesmente o marketing sendo o marketing, e o que realmente eu vou utilizar no meu dia a dia que pode resolver um problema no meu negócio, ou talvez eu possa criar, inclusive, alguma solução para o mercado com isso. Então, a ideia aqui agora, pessoal, é a gente entender um pouquinho sobre esse framework que está aqui na tela. O nome dele é OPIC, O-P-I-K. Ele é um framework open source, então isso é importante, a gente tem acesso ao código dele, a gente vai fazer o deploy desse framework localmente na nossa máquina, e a gente vai utilizar ele para quê, no final das contas? Ele é um framework que visa facilitar a nossa vida para, seja debugar os nossos processos. Então, imagina que eu estou rodando, minha aplicação está em produção, mas e aí? Será que as saídas que eu estou gerando, né, o código que eu estou gerando, talvez com a minha aplicação, ou a ferramenta que eu estou chamando, ou talvez a resposta que eu estou dando para o meu usuário, será que essa resposta está adequada? Será que tem alguma coisa de errado rodando no meu processo? Ou vamos supor que eu vou desenvolver uma feature nova agora. Como que eu consigo testar o melhor prompt com diferentes modelos sem precisar ficar programando tudo de maneira mais interativa? E como que eu consigo melhorar, no final das contas, todo esse processo quando a gente fala de trabalhar com IA generativa? Então, a ideia desse framework, pessoal, é isso. É uma plataforma, é um conjunto de ferramentas que a gente vai utilizar que vão nos ajudar a debugar o nosso código, a nossa aplicação, o nosso agente, o nosso LLM, o nosso processo de RAG. Como que a gente vai poder avaliar a qualidade, vamos chamar assim, desses códigos que talvez a gente esteja gerando ou dessas ferramentas que a gente esteja chamando e assim por diante. Como que a gente monitora isso acontecendo em produção em tempo real e como que também a gente pode melhorar, a assertividade ali do nosso prompt, da nossa tarefa que precisa ser feita. Para isso, pessoal, a gente vai precisar aqui passar por alguns conceitos que são importantes. É bem simples e bem rápido, é só para a gente alinhar quando a gente utilizar alguns termos aqui durante o vídeo. Então, primeiro ponto, dataset. Vocês vão ver aqui que uma das principais tarefas que a gente vai fazer é criar um dataset. O dataset nada mais é do que um conjunto de informações, conjunto de dados que a gente vai utilizar para rodar um experimento, tá bom? E também para brincar no playground. O prompt, como provavelmente vocês já sabem, ele é simplesmente uma instrução, é um comando que a gente utiliza para instruir, no final das contas, um LLM, um modelo de IA generativa de texto, a gerar uma resposta ou a ter uma determinada saída, vamos chamar assim, output esperado. O playground aqui dentro, pessoal, é um ambiente interativo de clique, onde vai ser bem simples a gente testar um prompt dentro de um dataset e ver os diferentes resultados e saídas que a gente pode ter. E o experimento, aqui embaixo, ele é basicamente uma cópia do playground. A diferença, pessoal, no playground ele é um ambiente mais para a gente explorar prompts e modelos diferentes. Já o experimento, eu consigo automatizar toda essa tarefa e ter sempre que eu precisar mudar de um modelo para o outro ou comparar modelos diferentes numa mesma tarefa, todas as etapas de validação, elas podem ser automatizadas, para a gente não precisar ficar rodando e calculando o score cada vez que algo, né, no final das contas, precise ser atualizado ou alterado ou melhorado. Então, super resumindo, onde a gente vai criar um dataset. Do dataset, a gente vai ver o prompt, porque a plataforma também ajuda nisso, então a gente consegue controlar versões diferentes do prompt. Isso é importante, então a gente vai trazer versionamento, a gente traz boas práticas de gestão também para essa parte do simples prompt, que é importante.
E no final das contas a gente vai brincar um pouquinho com playground e com experimento. Agora eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou lá para dentro do terminal e eu estou aqui dentro, da pasta inicial do projeto. Então quando vocês abrirem a IDE de vocês, e aqui eu estou utilizando o cursor só para curiosidade, vocês vão ver que a primeira etapa é clonar o repositório, certo? Então o repositório já está clonado aqui na minha máquina, eu já tenho um ambiente virtual criado, então só para compartilhar, pessoal, aqui eu utilizo essa ferramenta aqui chamada UV. Então, ela é uma alternativa quando a gente pensa ali do nosso requirements.txt, que talvez vocês estejam utilizados, ou perdão, vocês sejam acostumados a utilizar, Poetry e assim por diante. A principal diferença, ela é feita em Rust, extremamente rápida e tem performado muito bem e está sendo bem adotada pela comunidade também. E ela resolve vários probleminhas. Então, inclusive para vocês, quando vocês forem executar os códigos aqui, vocês vão ver que todo o processo de baixar a biblioteca, garantir a versão correta, vai ser extremamente rápido e a prova de erro, basicamente. Então, todos os vídeos aqui do canal, basicamente, vão utilizar essa ferramenta. Fechou? Então, dentro dessa página inicial, né, vamos chamar assim, dentro da nossa pasta raiz, o que que acontece? A gente vai lá para dentro do cursor, então a gente já clonou o repositório, eu já tenho o meu ambiente virtual, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai clonar o repositório da ferramenta que a gente vai testar, que é o nosso OPIC. E aí, pessoal, vou voltar aqui no navegador rapidinho e vou abrir a documentação e a página inicial só para mostrar para vocês. Então, essa aqui é a página inicial deles, vocês vão poder clicar aqui em cima em documentos e a versão GenAI, né? Eles têm uma outra plataforma ali muito focada também em MLOps, quando a gente fala ali de Machine Learning, vou chamar aqui de mais tradicional. E essa versão aqui, ela é bem focada no uso para IA generativa. Aqui dentro, pessoal, vocês vão encontrar toda a documentação de como funciona, ela é muito boa. E a parte de como eu rodo isso localmente, a gente vai ter algumas opções aqui. Então eu tenho meu deploy local com Docker, que é o que a gente vai fazer e vai seguir, mas eu também tenho meu deploy com Kubernetes, ou como eu falei com vocês, a gente consegue também simplesmente utilizar a plataforma deles e aí não tem deploy nenhum. A gente simplesmente, obviamente, paga o custo atrelado a isso, cria as nossas chavezinhas ali de acesso e tá tudo ok. Então, dentro da opção de self-hosting, a gente vai clicar em local, ele tem uma opçãozinha aqui com todo o passo a passo, como que a gente pode customizar e assim por diante. Eu já deixei uma versãozinha resumida aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é rodar o nosso git clone dentro aqui da nossa pasta inicial. A gente vai fazer o download aqui do projeto todo, na verdade, mas ali dentro a gente vai ter o arquivo do Docker Compose. Caso vocês queiram, vocês podem só baixar diretamente ali o caminho do Compose e também vai dar tudo certo. Então, vou limpar aqui. Agora a gente vai navegar para dentro da pasta. Então, é isso que a gente está fazendo aqui na prática. Fechou? ls. Opa, ls. E aqui a gente já tem o nosso arquivinho, o nosso docker compose.yaml. Perfeito? E aqui eu vou retirar essa opção para quando a gente subir a aplicação aqui localmente com o nosso Docker Compose, eu quero continuar vendo os logs, que é isso aqui que está aparecendo na tela. Então, se a gente utiliza aquela flag do "-d", a gente vai liberar o terminal, vamos pensar assim, e ele não vai ficar aqui como ele está, preso, entre aspas, dentro do processo, monitorando o que está acontecendo. Eu gosto simplesmente de rodar assim, porque é um jeito de saber se está tudo certo, se está tendo algum tipo de erro, alguma coisa do tipo. Então, perfeito. Tá aqui, a nossa aplicação tá rodando e a princípio acho que tá tudo ok. Para ter certeza que tá tudo ok, a gente vai lá dentro do nosso navegador e a gente vai ter que navegar, pessoal, nesse caminho aqui, ó, localhost 5173, tá bom? Essa é a porta onde localmente a aplicação vai estar rodando na máquina de vocês. Como vocês também podem perceber, ela já carrega por padrão algumas demonstrações. Eu vou simplesmente deletar todas, porque a gente vai passar um por um aqui o processo, explicar com detalhe e vai ser muito mais fácil de entender. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é limpar. Perfeito, está aqui a plataforma, ela está zeradinha e a partir de agora a gente vai
entender como criar na prática aquele dataset, aquele experimento, como que a gente vai brincar no playground, como que a gente vai poder utilizar essa ferramenta em 2 cenários, pessoal. 3, na verdade. Um, como uma ferramenta para nos ajudar a testar. Então, eu tenho uma tarefa. Qual será que é o melhor prompt para essa tarefa? Qual será que é o melhor modelo para essa tarefa? 2, eu tenho uma aplicação rodando em produção. Como que eu monitoro essa, tarefa, vou dizer assim, né, esse meu agente talvez rodando em produção. E 3, como que a gente faz todo esse processo de maneira automática, no final das contas, sem precisar ficar escrevendo código. E aplicando tempo, vamos pensar assim, investindo tempo, não na solução do problema de negócio, mas às vezes em ficar criando ferramental que já existe, no mercado. Fechou? Então aqui dentro, pessoal, passando bem rapidinho, a gente tem a nossa abinha de projetos. Eu vou criar aqui um novo projeto chamado OPIC YouTube, YT. Vou criar esse projeto e aqui ele já vai dar uma visão de traces, spans, threads, metrics e online evaluation. Eu não vou passar por todas durante esse vídeo. Esse vídeo vai ser o vídeo 1, vai ser um vídeo mais introdutório à ferramenta. Se vocês gostarem do conteúdo e quiserem que a gente avance, né, nas outras funcionalidades da ferramenta, por favor, deixe um comentáriozinho aqui no vídeo. Isso demonstra interesse e, consequentemente, a gente vai poder gravar mais conteúdo sobre também. Fechou? Criamos o nosso projeto. A gente vai criar posteriormente aqui um experimento, o dataset também em sequência, e aqui bem rapidinho, pessoal, a nossa biblioteca de prompts. Então, criar um prompt, ter diferentes versões desse meu prompt e poder talvez comparar o mesmo prompt com providers, né, com modelos diferentes, ou talvez eu atualizei o meu prompt ao longo do tempo, mas eu quero saber o que que mudou, tudo isso a plataforma também controla e nos auxilia. O Playground é onde a gente vai poder, eh, brincar com isso no final das contas, e aqui nesse Playground já tem, uma prévia, eu vou dizer assim, né, do que a gente vai ver ali na frente, que é a gente vai trabalhar com classificação de cyberbullying, já vou dar detalhes para vocês, fiquem tranquilo, mas é assim que funciona. E aí depois a gente tem também, como que a gente tem esses scorers, né, esse resultado rodando em produção e a gente acompanha ali para saber se as saídas estão sendo desejadas ou não, se talvez tenha alguma coisa acontecendo de errado, questão de guardrails também e assim por diante. Dentro da abinha de configuração, mais importante aqui vai ser os nossos AI providers, ok? Eu já adicionei aqui previamente, para não ter nenhum tipo de problema, a OpenAI, certo? Então você consegue chegar aqui, isso aqui é bem legal, então eu consigo testar, por exemplo, a OpenAI, Anthropic, o OpenRouter aqui também é bem legal, para a gente poder ter acesso a diversos modelos e poder testar eles, e assim por diante. Uma vez que a gente seleciona esse provider e seta aqui a API Key, lá no Playground, pessoal, a gente consegue, brincar. Tá vendo aqui, ó, prompt A, prompt B. Então eu quero comparar, vamos supor, às vezes, o GPT-5 Nano contra o GPT-4o Mini. A gente pode colocar aqui os nossos prompts, as nossas mensagens de usuário, e depois a gente vai rodar isso aqui, e é assim que a gente vai poder comparar, modelos diferentes ou até soluções completamente diferentes num mesmo dataset que a gente vai criar aqui na frente. Avancei um pouquinho aqui no assunto no Playground, mas é para mostrar para vocês realmente como que visualmente a gente consegue utilizar essa ferramenta para facilitar a nossa vida, principalmente quando a gente fala em testar e tentar descobrir ali o melhor prompt para uma determinada tarefa no começo. Bora lá. Qual é o dataset que a gente vai trabalhar? Dentro aqui das dependências, pessoal, não das dependências, né, mas o nosso README, a gente vai ter esse dataset aqui do Kaggle, que é um dataset de classificação de cyberbullying. Então, no final das contas, quando a gente dá uma olhadinha aqui no que é esse dataset, a gente vai ter uma série de tweets, ok? Com um determinado texto, e uma classificação aqui do lado, dizendo que tipo de cyberbullying é esse que foi realizado, ou se não é, no final das contas, e tá tudo certo. Para isso, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o download desse dataset. Eu já tinha feito o download aqui previamente, e eu vou deletar, para a gente replicar tudo aqui do zero.
e ter certeza que a gente vai ter sucesso na operação. Então fechou. Aqui está o nosso comandinho para a gente executar. Vou lá dentro do terminal, vou abrir aqui uma outra aba, e aqui dentro, agora sim, eu vou fazer um download e vou basicamente salvar isso aqui dentro da pasta dataset/cyberbullying classification. Se a gente conferir, eu já tenho aqui um arquivinho zip, tá bom? Vocês podem abrir, se for necessário, a pasta, simplesmente extrair o conteúdo ali dentro, ou vocês também podem utilizar qualquer ferramenta de linha de comando para isso. Então aqui eu vou utilizar o unzip, basicamente, e agora a gente já tem o nosso arquivinho CSV, e como a gente pode ver, ele tem basicamente duas colunas, que é o texto do meu tweet e o nosso cyberbullying, o tipo do cyberbullying que foi classificado, ok? Fechou. Então a gente tem o nosso dataset. Curiosidade, pessoal, aqui dentro do projeto, quando vocês realizarem o comando uvsync, e aí eu vou executar isso aqui agora, então a gente vai vir aqui dentro, simplesmente executar esse comando aqui, ó, uvsync. O que ele vai fazer? Instalar as bibliotecas que a gente precisa, que já estão todas citadas, e também criar aqui instalar o nosso Python e utilizar a versão correta dele. Ok? Então, vamos limpar isso aqui. Fechou? E agora que a gente tem, eu vou abrir aqui o nosso DuckDB UI, só para a gente dar uma olhadinha no nosso dataset, tá bom? Por que eu estou utilizando o DuckDB? Porque a gente tem um arquivo CSV com duas colunas e eu vou utilizar o DuckDB como a nossa ferramenta ali analítica para ler essa informação, e de bandeja a gente já ganha essa interface gráfica aqui para dar uma olhadinha nos dados com mais detalhe. Primeira coisa que eu vou fazer, simplesmente um select asterisco from, e aqui eu estou passando o caminho e o arquivo CSV. Fechou? Olha aqui que legal. Na esquerda, eu já ganho aqui de lambuja a distribuição dos meus dados. Deixa eu minimizar aqui e assim fica melhor de entender. Olha que legal. A gente consegue já ver que o nosso dataset, o cyberbullying type, ele está igualmente distribuído, vamos chamar assim, entre esses tipos: religião, age, gender, etnia. Não é um cyberbullying, ou é outro tipo de cyberbullying no final das contas. E aí, se a gente quiser simplesmente dar uma olhada em algum, a gente pode vir aqui e filtrar com SQL. Então, isso aqui é legal, pessoal. A gente consegue utilizar o DuckDB tanto para fazer a leitura dessas informações, que a gente já vai ver no script, quanto para explorar o nosso dataset de maneira extremamente simples, extremamente rápida, localmente. E a gente ganha aqui algumas métricas também que são importantes, já para a gente bater o olho e entender como que está o nosso dado ali no final das contas. Legal? Fechou. Agora a gente volta para o nosso cursor e a gente vai agora começar a trabalhar na prática com o nosso OPIC aqui, com a nossa ferramenta. Quando a gente fez, pessoal, a instalação dos pacotes, e aí eu acho que eu já limpei a tela aqui, limpei, mas quando a gente fez a instalação dos pacotes, e se a gente dá uma olhadinha aqui dentro do pyproject.tom, a gente tem alguns pacotes aqui que são interessantes da gente comentar. E vão ser basicamente esses aqui, ó. Alguns relacionados aqui ao OpenTelemetry, que a gente vai exportar algumas métricas do nosso processo, e o próprio OPIC aqui. Então a gente tem um SDK de desenvolvimento. Pense no SDK como funções, né? Nosso Software Development Kit, funções que a gente tem em Python prontinhas para facilitar o uso da plataforma. Também tem API, então caso a gente não tenha um SDK para a linguagem que vocês têm no projeto, vocês ainda assim vão poder utilizar via API, ok? Para isso agora, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha nesse arquivo aqui, ó, 01dataset.py. O que é importante? Dentro do nosso projeto aqui, eu vou deixar um arquivinho .envtemplate, e aqui, pessoal, não se preocupem que essa chave, no momento que o vídeo for ao ar, ela já não será mais válida, e mesmo assim a gente nem consegue ver a chave inteira. Então, fica sempre o recado, muito cuidado com a chave de vocês. Dentro aqui do arquivo .env, quais são as variáveis que são importantes, tá? Então a gente tem aqui a OpenAI API Key, porque a gente vai utilizar a OpenAI. Vou mostrar os custos para vocês, mas para rodar isso aqui a gente não vai ter o custo nem de
acho que de 1 centavo. A gente vai utilizar um modelo extremamente simples, num volume de dados extremamente pequeno. Então isso aqui vai sair basicamente de graça. Mas sim, é importante terem uma conta na OpenAI, façam uma recarga no menor valor possível, de um modo pré-pago, vamos chamar assim, que vocês não vão ter também nenhum tipo de surpresa. E aqui a gente tem 2 outras variáveis que estão relacionadas a como que a gente vai exportar esses logs, esses traces, no final das contas, para dentro da ferramenta. Tudo isso aqui, de novo, vocês vão encontrar na documentação oficial, estou só passando e revisando com vocês, ok? Fechou. Tem o meu .env, ele tem as variáveis necessárias. Agora, dentro do nosso dataset 1, a gente vai iniciar um client, ok? Então, esse client aqui é importante eu passar esse project name, caso contrário, ele vai utilizar o projeto padrão, que o nome é literalmente default, e isso vai contra as boas práticas, né? É bom a gente ter o projeto certinho para cada feature, para a gente poder isolar esses logs, porque no final das contas, se for uma aplicação que tem um uso intensivo, tudo isso vai se misturar e vai ser extremamente difícil de, no final das contas, entender o que está acontecendo ali, ou de filtrar, ou de ter um melhor monitoramento da solução. Dentro do client eu tenho essa função que vai criar, né, ou retornar esse dataset. Esse é o nome do dataset que a gente vai criar lá dentro, Cyberbullying. E aqui, pessoal, eu estou utilizando, como eu comentei antes, o DuckDB, mas o importante de entender é, o dataset inicial, deixa eu até conferir aqui, eu acho que ele tem 47.000 linhas, algo nesse sentido. 22.000 downloads, nananana. Summary, um arquivo, CSV, 2 colunas, versão 1, onde é que eu vejo a quantia? Tá aqui, ó. 46.017 valores únicos, ok? Então tem um volume bem grande. O que essa consulta aqui está fazendo é simplesmente uma CTE, então uma Common Table Expression. A gente vai simplesmente fazer uma consulta para pegar 5 tweets de cada categoria. Então a gente vai manter eles igualmente distribuídos, a diferença é que a gente só vai pegar 5 de cada uma, tá bom? Então no final das contas é isso que essa consulta aqui está fazendo. A gente vai pegar esses dados e a gente vai jogar lá para dentro a nossa coluna 1, que é o nosso text tweet, né? O texto do nosso tweet, que vai ser a nossa entrada, é isso que a gente está dizendo aqui na linha 30, e na linha 31, o nosso expected output, então a nossa saída aguardada, vai ser o nosso label, né? Vai ser a nossa classificação que a gente já tem dentro do dataset. Então lá dentro do dataset, voltando aqui para a gente dar uma olhadinha bem simples, eu já tenho essa classificação aqui, chamada de Cyberbullying Type. São esses os valores que a gente está passando lá para dentro. Eu vou dar um append no dataset desse item e no final das contas a gente vai inserir isso aqui lá dentro. Bora ver então se isso aqui vai funcionar. Tem uma outra abinha aqui do terminal. Deixa eu voltar aqui para a raiz do nosso projeto. Fechou? E aqui a gente vai fazer o nosso uv run 01 dataset.py. Então eu já tenho o dataset local, como eu comentei com vocês. A gente está utilizando o DuckDB para fazer essa leitura. E aqui a gente tem um retorno de que a gente criou esse dataset naquele local e inseriu um total de 30 itens, ok? Então 6 categorias, 5 por categoria, 6 vezes 5, 30. Fechou o nosso número. Agora a gente vai lá para dentro do nosso OPIC. E aqui agora, se a gente verificar o datasets, olha que interessante. E aí eu vou, acho que minimizar, Enable Compact Mode, para a gente ganhar a tela aqui e ficar melhor para a gente testar. Então o que acontece, pessoal? Datasets. A gente já criou o nosso dataset, ele está aqui dentro, Cyberbullying Classification. A gente vai clicar, a gente vai ver aqui embaixo, ó, total de 30 registros, então todos os registros estão aqui dentro, isso é bom. E se a gente clicar, por exemplo, em 1, a gente vai ver aqui os nossos dados no final das contas. Então tá aqui o meu input, o meu texto, e tá aqui o meu expected output, ok? Que é o meu label, né? A nossa tagzinha que a gente vai adicionar, que nesse caso aqui seria o cyberbullying do tipo religioso, vamos chamar assim.
O dataset, pessoal, é essencial. Por que que o dataset é essencial? Porque a gente precisa testar o nosso prompt contra um volume de dados para depois avaliar, vamos chamar assim de assertividade dele, o quão bom ou ruim é esse prompt. Para isso, a gente vai ter uma série de métodos que a gente pode utilizar para fazer esse evaluation, que é o ponto principal da ferramenta. Dentro desses métodos, e aí a gente já está aqui dentro, na verdade, vamos abrir a documentação. Dentro da documentação, a gente tem aqui Evaluate Prompts. Deixa eu dar uma olhadinha onde que a gente tem os tipos de evaluation. Equals é um que a gente vai usar, então eu sei que vai estar aqui dentro. Boa. Tcharam, tcharam. Evaluation Metrics. Boa. Dentro das métricas, pessoal, isso aqui é importante. A gente vai ter o que são métricas do tipo heuristic, que eles chamam aqui. A gente vai ver, mas são métodos que não dependem de uma outra LLM. Vamos pensar assim. Então, no meu caso, vai ser um equals, ok? O que que é esse equals? Eu quero que a classe, né, classificação que eu esteja prevendo, tem exatamente o mesmo valor da classificação que eu já tenho no meu dataset. Então aqui eu só quero ter certeza que os valores são iguais, tá bom? Então isso é um cenário simples, é o primeiro cenário aqui que a gente vai fazer. Agora, a gente também tem um modelo chamado de LLM as a Judge, ok? Que é o LLM como um juiz, onde a gente utiliza um outro modelo passando ali, nesse caso aqui, com a entrada, com a saída, e ele vai tentar prever ali, utilizar algum modelo pré-definido para ver se a gente teve uma alucinação, alguma coisa do tipo na nossa resposta. Então percebam que, seja usando LLM as a Judge ou utilizando esses métodos heurísticos, como eles utilizam aqui na definição, toda brincadeira gira em torno de, e a gente vai voltar lá para o Obsidian, criar um dataset, ok? Vou jogar isso aqui para cima. Esse dataset, a gente vai ter um prompt, a gente vai ter um agente, a gente vai ter um processo para testar contra esse dataset, e a gente vai gerar um experimento na saída. Esse experimento, a gente vai poder automatizar a verificação desses resultados e utilizar aqueles métodos para saber se o nosso prompt melhorou a assertividade, talvez piorou, se eu estou classificando as coisas corretamente ou não, e assim por diante. Então, criando esse cenário, a gente consegue tanto testar no playground, diferentes modelos, de novo, diferentes prompts, diferentes abordagens e técnicas, e no playground vai ser mais experimentação, mas dentro do experimento é onde a gente linka tudo isso, aquele scorer com aquele prompt, com aquele dataset e como que a gente automatiza todo esse processo. Fechou? Então, voltando lá para o nosso cursor, a gente fez a primeira tarefa, que é criar o dataset. Dentro do arquivinho 2, pessoal, eu tenho um agente aqui, tá bom? Esse agente, eu criei ele com a biblioteca chamada Agno. Então, deixa eu abrir aqui rapidinho. Agno e assim por diante. Matheus, por que que você utilizou o Agno? Porque, para quem está começando, eu acho que é melhor, de longe, na verdade, não é nem eu acho, eu tenho certeza, que é uma das melhores bibliotecas para a gente trabalhar e criar os nossos agentes. Talvez junto com o PyDent AI. E por que é fácil? Porque, percebam isso aqui, eu vou ignorar a parte de como que a gente monitora o nosso agente, mas o nosso agente é simplesmente isso aqui, ó. Eu estou instanciando a classe agent, estou dando um nome para ele, estou atribuindo um modelo aqui, estou dando as instruções e estou dando um modelo de resposta. Esse modelo nada mais é do que uma classe PyDentic também, onde eu vou dizer que essa é a classe e eu quero um label, ok? E esse label é do tipo string. Como que eu executo esse agent? E a gente vai achar, tá aqui na linha 76, é simplesmente agent.run, e aí eu passo o que vai ser no nosso contexto lá, né? O nossa user instruction. Classifique esse tweet e eu passo o texto do tweet, basicamente. Então é isso. Desse modo, pessoal, a gente consegue criar o nosso agente, passar o valor lá para dentro dele, e aqui ele já vai utilizar a OpenAI e já vai ter um structured output aqui relacionado. Matheus, posso fazer isso direto
com o SDK da OpenAI? Pode. Inclusive, talvez, se você só utilizar o OpenAI, é uma abordagem até melhor, porque eu garanto que você vai ter acesso a mais métricas que talvez não estejam integradas aqui com o Agno, tá bom? E o restante aqui, pessoal, se a gente conferir todas essas linhas, é simplesmente como que a gente faz a instrumentação do modelo, como que a gente cria o nosso tracer para monitorar tudo o que está acontecendo e assim por diante. Fechou? Então, o que é importante aqui, pessoal? Esse é o nosso agente, ok? Criado com Agno. A gente vai simplesmente aqui criar um outro client do framework, OPIC. A gente vai carregar aquele dataset, a gente vai jogar ele para JSON. Eu vou conectar lá no meu DuckDB e eu vou criar aqui, pessoal, uma coisa que eu vou chamar de evaluationResult.db, que é um arquivinho do DuckDB, vamos pensar assim, onde eu vou salvar localmente o resultado daquela classificação. Então, esse create table aqui é basicamente isso. Se a tabela não existir, a gente vai criar a tabela no DuckDB. E caso a gente tenha algum valor prévio, e isso vai acontecer aqui no meu caso, não de vocês, a gente vai limpar essa tabela, fechou? E aí, o que, que a gente vai fazer? Para esses itens que a gente tem no nosso dataset aqui em cima, a gente vai pegar o tweet, o label, né, que a gente tem no nosso dataset, a nossa classificação inicial. Vou rodar o meu agente, então dizer, ó, esse é o meu input, na verdade, classifique. Então o meu agente vai classificar, não sabendo aqui qual é o meu label atual, né, pessoal? Isso é importante, a gente não pode passar para dentro dele. E aí eu vou ter o meu label classificado pelo agente, vamos chamar assim. Uma vez feito isso, eu vou salvar lá no banco de dados um ID, o meu texto do tweet, o label real e o label que a minha solução, que o meu prompt predizeu, vamos chamar assim, né? Predizeu é bom, né? Que o meu prompt gerou ali como resultado. E aqui a gente faz simplesmente alguns prints na tela, fechou? Agora a gente vai lá para dentro do nosso terminal, vou limpar isso aqui novamente e a gente vai fazer o nosso UV run 02agent.py. Então aqui é importante que vocês tenham a chave da OpenAI de vocês, porque a gente vai fazer aquela chamada para o modelo, utilizando o nosso agent, vai fazer a classificação e vai salvar no DuckDB em um arquivo local. Lembram, pessoal, que a gente falou sobre log, monitoramento. O que que acontece? Enquanto aqui a gente está rodando o nosso processo, a gente vai vir aqui no nosso navegador, a gente vai vir aqui dentro, projetos, OPIC, e olha só o que acontece aqui, ó. 4 resultados, 6 resultados, 8 resultados e assim por diante. Então, todo o processo que está acontecendo lá dentro do meu agent, ele foi a gente instrumentou ele, esse é o termo que a gente utiliza. Então a gente está rastreando o que acontece. Então a gente tem aqui o nosso trace, ok? Que pensa como a gente está rastreando tudo que está acontecendo. Aqui dentro a gente consegue ver todos os processos que estão dentro do meu agente. Então se eu tiver chamadas de ferramentas, se eu tiver algum outro processo aqui executando, ele vai estar dentro desse trace aqui maior. E aí aqui, pessoal, a gente tem a nossa nosso input, né, nossa entrada, perdão, e também a nossa saída, que é o nosso output, ok? Então percebam que aqui dentro, legal, a gente tem métricas, por exemplo, de utilização de tokens, que isso também aqui vai ser importante depois. E a gente tem também o nosso output aqui, que está aqui dentro, ó, Content Label Not Cyberbullying. Não se preocupa, a ideia não é que vocês entendam tudo isso aqui agora, mas principalmente que vocês visualizem como que a gente rastreia isso, como que a gente faz esse tracing ao longo do tempo. Então tá, fechamos isso aqui, deixa eu dar uma conferidinha lá no nosso terminal, rodou todos os carinhas, se a gente olhar aqui embaixo agora a gente vai ter 30 logs, tá bom? Então percebam aqui, eu tenho o meu nome, tenho a minha entrada, tenho a minha saída, tenho a minha duração aqui, o nosso P50, e também temos aqui o nosso spam count, em average, né, o valor médio ali, de quantas spams a gente vai ter dentro daquele trace. Legal, então assim eu consigo monitorar. Caso algum dia
uma operação que eu esteja realizando apresente algum tipo de problema, dentro aqui do trace, a gente vai poder monitorar e entender todas as etapas, todos o passo a passo que foi realizado e como que isso vai, talvez me ajudar a responder ou entender um comportamento inadequado de um tipo de agente, ou de uma LLM, ou de um simples, sei lá, um LangChain da vida. Legal? Então, a gente já viu aqui uma das primeiras funcionalidades, que é o tracing da nossa aplicação. Feito isso, pessoal, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai lá dentro do nosso cursor. No item 03, ele é chamado de Evaluation, ok? O que que eu vou fazer nesse Evaluation? No final das contas, a gente estava tentando classificar um tipo de cyberbullying e eu já tinha essa classificação prévia, pronta. Então é simplesmente eu bater um com a outra. Para isso, a gente vai utilizar dentro do OPIC, o que ele chama aqui de métricas, ok? Essa aqui, ó, que o nome é equals. Então, eu vou ter a minha saída, ok? E a minha referência aqui no final das contas, e a gente vai comparar lá a minha saída esperada com a saída atual e ver o quanto de assertividade que eu tive no final das contas. O script está aqui disponível para vocês, mas basicamente a gente vai conectar, vai pegar esse dataset, depois a gente vai buscar esses resultados lá no nosso Evaluation Results. A gente vai fazer um match, certo? Entre eles. Aqui eu estou fazendo pelo texto, não é uma abordagem muito inteligente, para falar a verdade, mas é simplesmente para a gente testar aqui em 30 registros, não vai ser um problema. Agora, obviamente, em produção, vocês vão utilizar algum tipo de ID mais performático e não vou nem dizer que é o ideal, né? É o mínimo que a gente teria que ter para ter uma aplicação rodando em produção. E a gente vai comparar elas no final das contas e tudo isso aqui vai acontecer de maneira automática, tá bom? Vou voltar aqui, a gente vai chamar agora nosso uvrun 03 evaluation. Nesse processo aqui, pessoal, percebam que eu não estou utilizando o LLM as a judge. Então eu não estou utilizando LLM aqui, eu estou simplesmente comparando dois valores. Então, Matheus, poderia fazer isso aqui com simplesmente Python? Sim, você pode. A questão é que dentro do framework você já vai ter uma série de evaluations, como a gente viu anteriormente. Equals é somente uma delas. E vocês também vão ter o LLM Judge. Tudo isso aqui já é parte do framework, já está pronto. É simplesmente a gente entender, utilizar para produtizar, eu vou dizer assim, as nossas entregas. Então, beleza, ele rodou. E eu já vi aqui, ó, que a nossa métrica foi de 30%. Então, o meu prompt naquela tarefa, naquele dataset, teve ali nesse caso aqui, tá, pessoal, a métrica de 30. O que que é essa métrica de 30 no final das contas? Como que ela funciona? Deixa eu voltar para cá. Aqui dentro, a gente vai ter uma tarefa chamada Evaluation Task. Dentro dessa Evaluation Task, a gente compara, então, os tweets para ter certeza lá que o tweet que eu estou analisando, eu estou pegando o mesmo valor dentro do meu banco de dados e depois a gente roda esse equals para saber se o valor é exatamente igual. Dentro do OPIC, a gente consegue agora dar uma olhadinha aqui em experimentos. E aí, deixa eu recarregar para ele atualizar o númerozinho ali do lado também. E olha só que legal agora. Eu tenho o nosso Cyberbullying Classification, Evaluation, ok? E o valor já está até aqui, ó, 0,3, que no nosso caso vai significar 30% no final das contas. E aqui dentro, pessoal, vou diminuir só um pouquinho o zoom, a gente vai ver, ó, que a nossa saída esperada, por exemplo, para esses casos aqui, seria o cyberbullying do tipo religioso. Tá aqui o meu tweet de entrada, tá aqui qual foi minha saída lá do nosso agente, aquele agentezinho simples que calculou. Tá aqui o nosso valor de referência. E no final das contas, quando a gente erra, a gente tem esse score de 0. E quando a gente desce aqui, percebam que a minha saída foi igual ao meu valor de referência, que é o valor que já está lá dentro do dataset. Eu tenho o meu score aqui de 1. Fechou? E aí lá no final a gente vai ter aquele índice que é a média no final das contas de 0,3, que equivale a 30%. Então, aquele prompt, pessoal, e aí eu vou voltar aqui para o nosso agente, esse prompt, ele teve
30% de assertividade, o que é horrível no final das contas. E essa é a ideia. Como agora se eu quiser trocar, se eu utilizar um modelo melhor, talvez se eu utilizar um prompt mais interessante, se eu utilizar algumas técnicas de prompt engineering, talvez se, eu mudar até o modo com que eu processo, talvez adicionar algum metadado, alguma informação adicional, tudo isso a gente consegue fazer simplesmente, alterando o prompt ou modelo, no final das contas, e rodando o evaluation novamente. E só para encerrar aqui, a gente vai dar uma olhadinha dentro do playground, que eu comentei, mas eu acabei não detalhando muito ali com vocês. Então, nesse contexto, vamos supor que eu quero comparar o ChatGPT 4o mini com OpenAI, deixa eu pensar, eu acho que o 4.1 mini eu ativei na minha API, eu não lembro se eu utilizei todas. Mas olha aqui que interessante, ó, eu tenho o meu System Prompt nos dois, tem o meu User Prompt também nos dois. Aqui eu estou basicamente replicando o que está lá no código, só que aqui é com uma interface bonitinha, visual, para que não só o pessoal de tecnologia utilize, mas também para talvez o pessoal de negócio utilize isso aqui e possa testar o melhor prompt no final das contas. Esse prompt, eu utilizei ele aqui manual com texto. Eu não criei o prompt na nossa biblioteca, a gente já vai ver isso aqui na sequência. Vou rodar, deixa eu só confirmar se eu tenho acesso aos dois modelos. Então, experimentos iniciaram. E a gente já consegue ver aqui algumas diferenças, tá vendo? Então, o mesmo prompt, ok? Só que utilizando o GPT-4o Mini contra o GPT 4.1 Mini, eu já consigo ver aqui algumas diferenças. Um modelo classificou como cyberbullying do tipo relacionado, né, à etnia, o outro à religião. Então, opa, isso aqui talvez já seja um sinal de que talvez um modelo seja melhor que o outro ou não. Não sei. E é justamente aí que entra a ferramenta, pessoal. A gente consegue automatizar esses processos, ter esses scores, esses percentuais, essa assertividade, com diferentes modelos de diferentes providers, com diferentes técnicas, e ver qual que no final das contas tem uma performance melhor dentro de um determinado cenário. E tudo isso aqui a gente consegue fazer com uma interface gráfica bonitinho, sem a necessidade de ficar codificando tudo do zero e criar esse ambiente ali de comparação, de experimentação, ok? Por último, eu vou copiar esse nosso prompt aqui, vou vir na nossa biblioteca de prompts, vou dar um nome aqui para o prompt, que é o nosso cyberbullying. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse aqui, ó, esse é o nome do prompt, na verdade. Cyberbullying Classifier. Esse aqui é o prompt. Eu vou simplesmente colar, vou vir aqui, vou colocar, vou criar esse prompt. Beleza, tá aqui o prompt, dentro da nossa biblioteca. O que que é importante? Eu tenho uma versão desse prompt. Se eu vir aqui clicar, por exemplo, editar, vamos supor que agora eu tenho um novo prompt. Aqui eu vou simplesmente remover esses espaços aqui na frente. Vou criar um novo commit. Percebam aqui já que na lateral agora eu tenho versões diferentes desse prompt. E, se vocês perceberem aqui também, ó, use this prompt. A gente consegue acessar esse prompt diretamente do código. Então, aquele prompt que no meu exemplo ele está, eu vou usar o termo aqui, né, chumbado, ele está fixo como texto, a gente consegue deixar ele dinâmico. E a gente consegue pegar esse prompt da nossa ferramenta, do nosso framework, em uma determinada versão, ok? Obviamente também a gente consegue controlar os parâmetros do prompt. Aqui ele também tem o botãozinho de Try in the Playground, mas se a gente voltar aqui para dentro do nosso Playground, agora eu posso simplesmente carregar um prompt aqui. Deixa eu recarregar a página. Ó, já tenho o meu Cyberbullying Prompt. Vou fazer o mesmo aqui. E agora já não é mais um prompt livre, já é um prompt pré-definido, ok? Novamente, eu posso clicar aqui na direita, adicionar um outro prompt. Então percebam que eu tenho o prompt A, prompt B, prompt C. E talvez aqui eu possa ter esse mesmo prompt, mas utilizando não a OpenAI. A gente pode utilizar aqui Anthropic, a gente pode utilizar Gemini, eu posso utilizar Grok, o que eu quiser.
E a gente vai simplesmente ter esses diversos ambientes e testar eles aqui dentro de uma maneira bem prática. E aí, pessoal, agora aqui fazendo o encerramento desse vídeo, espero que agora esteja bem claro para a gente o que que é um dataset, o prompt, como que a ferramenta vai utilizar o nosso cenário, como que a gente utiliza o playground para testar diferentes soluções, diferentes modelos, diferentes abordagens, como que a gente cria os experimentos, como que a gente roda esses experimentos, como a gente visualiza isso dentro da plataforma também. E lembrando, pessoal, o framework, a ideia é ser essa plataforma, esse evaluation framework, para facilitar a nossa vida e trazer um pouco mais de controle e monitoramento, vamos pensar assim, para dentro dessas soluções de IA generativa, ok? Então o vídeo fica aqui por hoje, pessoal. De novo, se vocês quiserem uma parte 2, tem muitas features que eu acabei não abordando aqui para não deixar o vídeo muito longo. Por favor, só deixar aqui no comentário que a gente dá sequência e vê as features mais avançadas do framework. Abraço.